Vamos orar por esse momento. Senhor Deus e Pai, choramos, Senhor. Ó Senhor, primeiramente, Senhor. Ó Senhor, tua presença, sabemos, Senhor, que o Senhor está presente aqui. Ó Senhor, usa nas tuas mãos, Senhor, a vida do pastor Cristiano, por favor, os nossos corações. Ó Senhor, toca com a tua palavra. Que venhamos sair transformados, que venhamos sair, Senhor, ó Senhor, mudados pelo teu evangelho. Tua palavra transforma. Que venhamos entender e compreender a tua palavra. Que venhamos sair, Senhor, ó Senhor, de maneira diferente. Que venhamos colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações. Ilumina a nossa mente e o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Boa tarde, meus irmãos. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Eu quero só reforçar o que o Rinaldo já falou com relação ao batismo no próximo domingo. E antes de falar do domingo, eu quero falar do sábado. Irmão, sábado e domingo é também aniversário da Igreja Batista Manancial. Então, sábado, eu entendo que sábado é o dia em que os irmãos podem participar do culto de aniversário. E vai iniciar às 19 horas do sábado. Então, quero contar com a presença dos irmãos, cada um de vocês, prestigiando esse momento. É o 4º aniversário, é a 11ª Conferência Missionária da Igreja. É um tempo muito especial. Estamos orando e crendo que será maravilhoso para a glória de Deus. E aí sim, no domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, nós teremos na Igreja Batista Manancial a profissão de fé. Nós vamos fazer a profissão de fé lá. Eu estou, irmãos, vendo alguns detalhes. Até quarta-feira eu estarei dando um posicionamento do grupo. Estamos vendo a possibilidade de fazer a profissão de fé e o batismo na igreja mesmo. Estamos vendo a viabilidade e as possibilidades para que tudo seja feito lá, tá bom? Temos o plano B. Se o plano A não der certo, já tem o B que está engatado. Mas vamos trabalhar para que o plano A funcione. Então, quero contar com vocês no sábado à noite, domingo pela manhã. Não só quem vai batizar, porque obviamente quem vai se batizar tem que estar lá, né? Ninguém é batizado de outra forma, né? Por procuração. Então, mas os irmãos também prestigiando, tá certo? Nós teremos quantos irmãos aqui sendo batizados? São 8. E lá embaixo, se não me falha a memória, são 5. Então, são 13 pessoas sendo batizadas aí, domingo. Então, irmãos, é tempo de festa para a glória de Deus. Bem, queridos? Muito bem. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Reis, capítulo 6. Meu irmão Davi, graça e paz, meu irmão. Tudo bem? O irmão Davi tem o privilégio de ouvir a mesma mensagem 2 vezes no mesmo dia, hein, irmão Davi? Coisa boa, hein? Rapaz, que bênção, hein? Muito bem. Estou falando isso porque ele já esteve na Manancial hoje pela manhã, participando da escola bíblica e tudo, né? E eu estive pregando lá pela manhã. E ele ouviu essa mensagem e vai ouvir hoje de novo. Deus está querendo falar contigo, meu irmão. Muito bem. Meus irmãos, 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 ao 23. Abra aí a sua Bíblia. 2 Reis, para facilitar a vida dos irmãos, fica logo depois do 1 Reis. Então, está fácil, né? Acompanhe, por favor, a leitura. Está aqui na tela também, então vai facilitar. Quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, consultava seus oficiais e dizia: posicionaremos nossas tropas. Ai, meu Senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais que do lado deles. Então Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos dele para no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu senhor? Devo matá-los? Claro que não, respondeu Eliseu. Eles não são prisioneiros que você capturou na batalha. Dê-lhes comida e bebida, e mande-os de volta para casa, para o senhor deles. Então o rei lhes ofereceu um grande banquete, e os mandou de volta para casa, para o senhor deles. Depois disso, os invasores sírios não invadiram mais a terra de Israel.
Meus irmãos, nessa noite, eu quero considerar esse final de tarde, início de noite, a seguinte temática com os irmãos: a oração muda as coisas. Você pode repetir comigo? A oração muda as coisas. Você crê nisso? Amém. Pois muito bem. E diante desse tema e desse texto, agora lido, eu quero considerar com vocês 3 pontos: o Deus que vê, o Deus que protege e o Deus que tem misericórdia. E eu quero destacar logo no início, falar um pouquinho da história de Eliseu. Quem era Eliseu? O nome Eliseu significa Deus é minha salvação. Eliseu foi discípulo do profeta Elias. Isso mesmo, aquele mesmo profeta que lá no Monte Carmelo ora a Deus e Deus manda fogo do céu e consome o holocausto. Eliseu era discípulo de Elias. E durante a sua caminhada, a sua trajetória, existia naquele contexto, naquela época, a escola que era chamada Escola de Profetas, da qual o Elias era o professor e os demais eram os alunos, inclusive Eliseu. E Eliseu era alguém que andava muito próximo de Elias. Eu diria assim que era a bota no pé de Elias, era o Eliseu. E logo ficou notório ali no meio dos profetas que Deus haveria de levar Elias para o céu, que ele seria arrebatado. E Eliseu, sabendo disso, ele sempre procurou cada vez mais estar próximo de Elias. E chegou um momento em que Elias foi para o deserto e ele sabia que aquele era o momento em que Deus o levaria para os céus. O Eliseu falou: eu vou te acompanhar. E aí Elias diz: olha, o que você quer? Ele falou: eu quero uma porção dobrada do seu poder. Esse é o pedido de Eliseu. E é interessante, meus irmãos, que Elias responde a esse pedido e diz: olha, se você vê o que vai acontecer aqui, considere feito, mas se você não vê, nada feito. Aquele homem começou então a andar, aqueles 2 homens. De repente, meus irmãos, Deus leva Elias de uma forma sobrenatural para o céu, e a capa de Elias cai, e Eliseu, ele vê toda aquela movimentação, redemoinho, vê tudo acontecendo, e Elias é levado para o céu. Ele apanha a capa de Elias e ele volta o seu caminho, chega diante do rio Jordão, ele bate com aquela capa no rio, o rio se abre, e os profetas, os demais profetas que faziam parte daquela escola, diz: olha, o espírito que estava sobre Elias, agora está sobre Eliseu. Eliseu era um profeta popular, ele atendia tanto ao rei, como também ao povo, de uma forma geral. Pois muito bem, meus irmãos, diante desse contexto, desse homem de Deus, eu aprendo com Eliseu que Eliseu era um homem que tinha uma profunda intimidade com o Senhor. E ele aprendeu isso com Elias. Certamente, Elias foi um referencial de vida para Eliseu. E eu quero perguntar a você nessa noite: quem é o seu referencial de vida nessa terra? Homens ou mulheres que inspiram a sua caminhada com Deus. Porque certamente Eliseu tinha Elias como exemplo. Então, olhando o texto, agora há pouco lido, você pode acompanhar aí, 2 Reis capítulo 6, versículo 8 ao 14, a primeira parte, o Deus que vê. Nós vamos perceber que sempre que os sírios, que eram um povo inimigo de Israel, cujo rei era Ben-Hadad, um homem terrível, aquele homem, quando ele planejava com os seus generais, e até mesmo quando ele falava alguma coisa na sua cama, Deus revelava o que estava sendo planejado ao profeta Eliseu. Já parou para pensar sobre isso, irmãos? Esse homem, ele tinha uma vida de oração. Esse homem era um homem que andava com Deus. Era um homem que estava apenas e somente a serviço de Deus.
Então o que Eliseu fazia? Ele avisava o rei de Israel que em tal lugar o exército inimigo estaria armando uma emboscada para o exército de Israel. Então Eliseu dizia: não vá por lá, não passe por ali. E aí num certo momento da história, você pode acompanhar aí, versículo de número 11, diz assim: furioso, vou pegar o 10 para você entender melhor. E o rei de Israel mandava um aviso para o lugar indicado pelo homem de Deus. Esse homem de Deus era Eliseu. Várias vezes ele advertiu o rei de que ficasse alerta naqueles lugares. Furioso com essa situação, o rei sírio reuniu seus oficiais e perguntou: olha só o que ele pergunta: qual de vocês está informando o rei de Israel sobre meus planos? Quem é o traidor em nosso meio? Eu quero identificar quem é esse traidor. Mas veja o que diz o versículo 12: ó meu senhor, o rei, não somos nós, respondeu um dos oficiais. Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz em seus aposentos. O Deus que nós servimos, ó meu, é o Deus que vê. O Deus que tudo sabe, tudo conhece. O que aquele homem planejava deitado na sua cama, nos seus aposentos, Deus revelava a Eliseu. Meus irmãos, isso traz conforto ao meu coração, saber que o Deus que nós servimos é um Deus que tudo vê, tudo enxerga e tudo pode fazer. E aí parece um contrassenso que diz o versículo 13. O rei ordenou: vão e descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Então me informaram: Eliseu está em Dotã. Irmãos, como que somente um rei ímpio, um rei que não tem conhecimento de Deus, daria uma ordem como essa? Se eu não consigo pegar o exército da qual ele faz parte, que ele é o profeta lá de Israel, como é que eu dou uma ordem dizendo: olha, vamos pegá-lo? Eliseu só se deixaria ser pego se ele quisesse, porque Deus era com ele, e Deus falava a agenda daquele rei, e não era diferente com isso. Mandou os espias. Ben-Hadad mandou aquele rei sírio, Ben-Hadad mandou os espias e identificaram ele em Dotã. Dotã não era o melhor lugar para um homem que tivesse medo estar, irmãos. O melhor lugar para um homem que tivesse com medo seria Samaria, uma cidade cercada por muralhas, protegida, fortificada, e tinha um exército ali. Dotã era uma cidade qualquer, não tinha proteção, estava totalmente descoberta. E Eliseu, ele era um profeta peregrino, ele se hospedava em Dotã, se hospedava em Samaria, em qualquer cidade. Ele não tinha uma casa definida que ele ficasse o tempo todo ali, embora ele tivesse uma residência, certo? Possivelmente era Abel-Meolá, o nome da cidade que ele tinha sua residência, mas ele era um profeta itinerante. E é curioso, meus irmãos, é curioso que a oração muda as coisas. E eu percebo que a primeira coisa que a oração muda é o meu e o seu coração. Você já parou para pensar sobre isso? Deus muda as coisas, a começar no nosso coração. Jesus, quando orou o Pai Nosso, olha que é um modelo de oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Jesus está falando sobre a importância da oração para a vida do cristão. Eliseu é um homem de oração, é um homem que tem intimidade com Deus, e não é possível alguém ter intimidade com Deus sem passar por uma vida de oração, uma vida dedicada à oração.
Eu estava conversando ontem à tarde com alguns pastores, e esse pastor ele falou, olha, falando de um missionário, e ele compartilhando o desafio da Mongólia, e ele falando que lá não tem sequer 1% de cristão, obrigado. Não tem nem sequer 1% de cristão, budismo, islamismo, e assim por diante, hinduísmo, e assim vai. E aí, o pastor perguntou para aquele missionário, você tem orado pela Mongólia? Ele falou, tenho todos os dias, pastor. Eu tenho orado, eu tenho gastado 3 horas de oração todos os dias pela Mongólia. Aí o pastor, ele falou aquilo com o coração cheio. Ele, o pastor, rapaz, você está orando pouco. Ore comigo. Eu estou orando 8 horas por dia pela Mongólia. Irmãos, quanto tempo você tem orado? Você tem orado quantos minutos? Quantas horas? De fato, o que define de uma forma muito clara é o tempo que nós gastamos diante de Deus em oração. O quanto de intimidade nós temos? Pode ser que eu tenha uma intimidade de 2 minutos, outros vão ter uma intimidade de 20, outros vão ter uma intimidade de 2 horas e outros de muito mais. Eliseu certamente era um homem que tinha muita intimidade e era um homem de oração. Como eu sou desafiado nessa noite a melhorar a minha vida de oração, e eu espero que isso também esteja dentro do seu coração, que você esteja descontente com o tempo que você tem gastado diante de Deus em oração. Muito bem, então a oração é uma das coisas, considerando esse primeiro ponto, Deus que tudo vê. Mas no segundo momento, meus irmãos, do versículo 15 ao 17, nós vamos perceber o Deus que protege. Abra aí sua Bíblia, permaneça com ela aberta. Diz o versículo 15: na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Então Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. Meus irmãos, o servo mencionado aqui, só para a nível de curiosidade, não é Geazi. Geazi já tinha perdido o privilégio de andar com Eliseu, porque é um outro moço. Esse jovem, ele acorda cedo, que é um ponto positivo, né? O jovem acordar cedo. Mas esse jovem ainda era deficiente na sua fé. Ele acordou, e o que foi que ele viu ao redor daquela casa e ao redor daquela cidade? Um exército que estava cercando aquele lugar, e eles estavam à procura de um homem chamado Eliseu. E se você anda com Eliseu, você também é culpado, então ele vai sobrar para mim também. Se vão prender meu chefe, eu que sou mero empregado, vou me levar junto. E aquele moço ficou desesperado, irmãos. E é interessante, me parece que eu fico vendo a cena, quando aquele menino corre desesperado para Eliseu. Eliseu fala: calma, meu filho, calma, acalma seu coração. É interessante você olhar para o texto, porque talvez se fosse eu ou você, nós oraríamos: Senhor, nos livra desse exército, Senhor, dá um jeito. Mas Eliseu não faz isso, irmãos. Ele ora pelo moço. Olha a preocupação de Eliseu. Ele não se preocupa com o exército que está lá fora, ele se preocupa com o moço que está ali, que não enxerga a realidade do mundo espiritual. E me parece, meus irmãos, que muita gente não enxerga a realidade do mundo espiritual, e aquele moço não era diferente. E qual é o posicionamento então
do vento aqui no ventilador. Ele ora, dizendo o seguinte: ó Senhor, versículo 16, meus irmãos, 17. Então Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu. O que foi que ele viu, meus irmãos? Ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. O exército celestial estava naquele lugar e aquele moço não tinha enxergado, não tinha percebido. Por isso Eliseu ele ora, e Eliseu ele não se abala, ele não fica preocupado, ele calmamente ele ora por aquele jovem, pede para que Deus abra a visão daquele jovem, e com certeza, meus irmãos, depois que ele vê esta visão, ele enxerga agora o que Eliseu está enxergando, ele agora calma o seu coração, e ele diz: agora nós estamos bem guardados. Amém. Nós servimos ao Deus que nos protege, meus irmãos. Um Deus que é poderoso no céu, Ele é poderoso na terra. Aquilo que Ele faz, ninguém pode fazer. Amém. Esse é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tudo pode fazer. E não tenha dúvida que a vida daquele jovem nunca mais foi a mesma. Eu fico me lembrando quando Jesus entrou na nossa vida, irmãos, quando nós começamos a enxergar a realidade do mundo espiritual. A primeira coisa que eu enxerguei no mundo espiritual quando eu entreguei minha vida a Cristo, que eu estava perdido, tão perdido, e agora eu tinha sido encontrado. Quando o Senhor me mostrou isso, eu percebi que eu estava, antes de conhecer a Cristo, a serviço do diabo e não sabia. Satanás era o meu senhor, eu era escravo dele e eu não sabia. Aquele jovem conseguiu contemplar o mundo espiritual, e agora ele acalmou o coração e pôde entender que o Deus que tudo vê também é o Deus que nos protege. Mas ainda, meus irmãos, nós temos aí o terceiro ponto e o último ponto: o Deus que mostra misericórdia. Porque depois desse cenário, depois que Eliseu ora pelo moço e ele enxerga, ele passa a enxergar o mundo espiritual, nós temos aqui a misericórdia de Deus sendo manifestada através da vida do profeta Eliseu. E eu aprendo muito com isso. Nós, servos de Deus e servas de Deus, precisamos manifestar, em nome de Deus, misericórdia aos nossos inimigos. Jesus nos ensinou isso. Ele falou que nós devemos amar os nossos. Quem ama os amigos, Jesus disse que não está fazendo nada demais. Quem ama os inimigos vai ter recompensa. Pois bem, veja o que diz o texto. Versículo 18. Quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, ele orou. Opa, de novo? De novo? Ele acabou de orar. Poucos minutos depois, ele ora de novo. Agora olha o conteúdo da oração desse homem. Primeiro ele pede para abrir a visão do moço que estava com ele. E agora, meus irmãos, ele ora e ele diz: ó Senhor, Deus é o que para você? Senhor. Tem que ser Senhor. Porque para muita gente, meus irmãos, Deus é como um gênio da lâmpada do Aladim. Quando eu preciso dele, eu esfrego a lâmpada, ou eu abro a Bíblia e falo: Senhor, eu tenho 3 desejos para te pedir. Deus não funciona assim. Deus não age assim. Aquele homem acabou de orar e agora ele vai orar novamente. E ele diz: ó Senhor, faze que fiquem cegos. E o Senhor, presta atenção, irmãos,
Porque de Dotã, de onde eles estavam ali a princípio, e já estavam a caminho de Samaria, eram cerca de 20 quilômetros de Dotã até Samaria. 20 quilômetros de moto. É fácil, não é, irmãos? De carro, então, fica mais fácil ainda. Mas e a pé? É no mínimo de 4 a 5 horas, porque naquela época eles não tinham uma estrada pavimentada como nós temos hoje, asfaltada. E a gente ainda reclama de Juazeiro, né? Está ruim, mas naquela época era muito pior. Então aqueles homens agora, observe o que acontece, versículo 19. Eles agora não estão mais enxergando. Eles têm dificuldade de identificar quem é quem. Agora veja o que diz o texto do versículo 19. Então Eliseu saiu e lhes disse: vocês tomaram o caminho errado. Essa não é a cidade certa. Sigam-me e eu os levarei até o homem que procura. Então ele os guiou à cidade de Samaria. Meus irmãos, Deus deu a Eliseu um plano maravilhoso, um plano muito melhor, e nós precisamos entender isso, porque quando Eliseu ora e aquele homem, ou aqueles homens perdem a visão, não totalmente, a ponto deles se deixarem ser conduzidos até Samaria, quando eles chegam ali em Samaria, no meio da cidade, olha o que diz o texto, versículo 20. Assim que entraram em Samaria, Eliseu orou. Irmão, você já parou para pensar se nós orássemos igual Eliseu? Senhor, eu estou indo trabalhar. Aí você ora, vai trabalhar. Quando você está voltando do trabalho, você ora: Deus, me leve e passa até minha casa. Você ora. Você vai resolver alguma situação lá no centro de Juazeiro, você ora. Depois que sai de lá, ou no momento de resolver o problema, você ora. Antes de falar com aquela pessoa, você ora. Depois que você terminou de falar com aquela pessoa, você ora agradecendo a Deus. Será que as coisas seriam diferentes, irmãos? Me parece que sim. Porque foi assim na vida de Eliseu. No versículo de número 20, então, quando eles entraram em Samaria, Eliseu orou. É interessante, né, irmãos? Eu fico maravilhado que Eliseu, ele sempre coloca: ó Senhor. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Senhor, quem está no controle aqui é o Senhor, quem manda aqui é o Senhor. Eu sou apenas um servo que estou a serviço do Senhor, para fazer a vontade do Senhor, a hora que o Senhor mandar e do jeito que o Senhor quiser. É o Senhor que manda. Pois bem, ó Senhor, versículo 20, agora abre os olhos deles, para que vejam. Irmãos, para pensar um pouquinho. Eles estão procurando quem? Eliseu. É muitos homens. Era a infantaria de meia-idade ali preparada para derrubar um homem. Se fosse 2 homens já seria suficiente para pegar um, né? Imagina uma infantaria. Aquele homem no meio de Samaria, claro que era terreno do povo de Israel, ele ora e pede para Deus dar a visão de volta àqueles homens. Olhando em termos humanos, depois que Deus tivesse feito isso, nós poderíamos, junto com Eliseu, conduzir aqueles homens para a beira de um precipício e falar: dá mais um passo aí, ele caiu por no precipício e morreu. Mas ele não faz isso. Ele age com misericórdia. Literalmente é pegar na mão do inimigo e guiá-los até o meio da cidade que eles sempre desejaram destruir. E quando eles chegam no centro da cidade, Eliseu ele ora pedindo que Deus restaure a visão do seu inimigo. E Deus atende a oração desse homem. E olha o que diz o texto, versículo 21. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu senhor? Devo matá-los? Por quê?
São os meus inimigos que estão aqui no centro da cidade. Vou matá-los, devo matá-los. Eliseu disse: não, você não tem nada a ver com isso. Eles não são prisioneiros de guerra seu. Você não pode fazer nada. Hoje, aqui Jorão, em Samaria, será diferente. Não haverá guerra. Nós vamos tratar os nossos inimigos de forma diferente. Não haverá derramamento de sangue. Não haverá espada na mão. Versículo de número 22. Quando Eliseu dá o brado e diz a Jorão: claro que não. Respondeu Eliseu: eles não são prisioneiros que você capturou na batalha. E aqui ele dá uma ordem: dê-lhes comida e bebida e mande-os de volta para casa, para o Senhor deles. Irmãos, vai um pouquinho para pensar. Vamos imaginar uma guerra que está acontecendo há mais de 2 anos. Ucrânia e Rússia. Você já imaginou uma situação inusitada como essa acontecendo entre essas duas nações? O exército russo entrando lá no meio. Uma situação dessa, dentro desse contexto nosso da atualidade, vamos imaginar 5.000 soldados armados até os dentes, e de repente o homem ora, e eles ficam meio que cegos, e aquela situação toda, depois eles alimentam os inimigos, dão comida, e depois falam: pode ir embora, hoje não tem guerra, hoje não tem luta. Já parou para pensar? Foi o que aconteceu aqui. Versículo 23 vai dizer assim: então o rei lhes ofereceu um grande banquete e os mandou de volta para casa, para o senhor deles. Depois disso, os invasores sírios não invadiram mais a terra de Israel. Ficou um bom tempo sem haver guerra entre os sírios e o povo de Israel. Meus irmãos, coloque aí, jovem, por favor, Provérbios 25, 21 e 22. Provérbios 25, versículo 21 e 22. Provérbios 25, versículo 21 e 22. Eu gostaria que os irmãos lessem. Vamos lá, 1, 2, 3. Se os seus inimigos tiverem fome, deles de comer. Se tiverem sede, deles de beber. 22. Você amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles, e o Senhor o recompensará. Palavras de Salomão. Agora vamos para Romanos capítulo 12, versículo 20 e 21. Romanos 12, 20 e 21. Vou precisar da ajuda dos irmãos aí também na leitura. Romanos capítulo 12, versículo 20 e 21. Vamos lá, irmãos? Vamos lá? Pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dele de comer. Se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles. Interessante, né? Na prática, Eliseu fez isso. Eliseu fez exatamente isso aqui. Paulo escrevendo muito tempo depois, séculos e séculos depois, ele faz menção ao que Salomão fala lá em Provérbios. Meus irmãos, qual é a grande lição de tudo isso? Primeiro, nós servimos a um Deus que tudo vê, nós servimos um Deus que nos protege, nós servimos a um Deus que tem misericórdia.
misericórdia. E se Deus tem misericórdia e teve misericórdia comigo e com você, nós também precisamos aprender a ter misericórdia até pelos nossos inimigos, dando comida para aquele que tem fome e bebida para aquele que tem sede. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós. Na prática, é manifestar a salvação. Eu mostro que sou salvo em Cristo Jesus pelo fato, meus irmãos, de amar até os meus inimigos. Por isso que nós somos desafiados hoje, não somente a conhecer o Deus de Eliseu, mas se submeter ao Deus de Eliseu e crescer na nossa caminhada de oração, porque sabemos que a oração muda as coisas. A oração tem a capacidade de mudar as circunstâncias. Mudou. Eliseu, ele ora para aquele moço enxergar. Depois ele ora para os soldados não mais enxergar. Depois ele ora para que aqueles soldados voltem a enxergar. Era um homem que tinha uma intimidade com Deus. Nós precisamos orar. Nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, a cada dia crescer na confiança no Senhor e na dependência do Senhor, entendendo que o Senhor, Ele tem nos protegido, Ele tem cuidado de nós. Podemos confiar no Senhor e que nós possamos, a exemplo de Eliseu, quando formos orar, falar: ó Senhor, como é bom te servir, como é bom ouvir a tua voz, como é bom depender do Senhor. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude a cada dia a entender esse princípio, que a oração ela muda todas as coisas, ela pode mudar a minha e a sua vida, pode mudar circunstâncias e situações. Possamos entender que o Deus que nós servimos, Ele vê, Ele enxerga todas as coisas que acontecem nesse mundo, nada passa desapercebido do Senhor. Nós podemos confiar e crer, assim como Eliseu foi protegido pelo Senhor, Ele também está nos protegendo em todo o tempo, com certeza. Quantas e quantas vezes Deus nos protegeu durante essa semana passada e eu nem sei, e Deus me livrou da morte tantas e tantas vezes, assim como você. O quanto Deus tem agido de misericórdia para comigo e para com você. E eu não poderia me deixar de esquecer, jamais me esquecer, da manifestação da misericórdia de Deus através do seu Filho Jesus, quando Ele enviou Jesus para morrer naquela cruz, no meu e no seu lugar. Que manifestação de misericórdia, que amor sem tamanho que nos alcançou e nos transformou. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus a sermos fiéis, misericordiosos e, claro, depender sempre do Senhor, dia após dia. Que o Senhor nos abençoe e possamos sempre ter esse coração disposto a obedecer ao Senhor. Deus abençoe a todos. Encher as nossas vidas com o seu poder, com a sua presença, para que a gente venha estar cheio ao ponto de transbordar, para alcançarmos outras pessoas, para que as pessoas possam ver o amor de Deus em nossas vidas. Então vamos se colocar de pé? Vamos